Bom dia, meu nome é Kira, esse é o Jonathan, o Leandro e o Leonardo. O nosso time também tem o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, por motivos de saúde, não conseguiu comparecer hoje, mas deixar registrado que ele participou muito, então, por favor, não descontem nota dele. Então, eu vou começar apresentando aqui o nosso projeto. O nome dele é Adoção Digital. Então, vou falar um pouquinho da justificativa, né, o contexto, qual que é o problema aqui que a gente queria tratar. No ano passado, a gente desenvolveu um website para o Centro de Controle de Zoonoses de Barra Bonita, só que para os funcionários conseguirem gerenciar esse website, uma coisa importante, por exemplo, era gerenciar os usuários, os animais cadastrados e as notícias que vão aparecer no site, eles precisavam de um painel de administração. Foi isso que a gente criou esse semestre. Então, ele é uma parte do projeto que a gente já estava desenvolvendo. Então, o tema principal aqui é o painel de administrador, né, para os funcionários. Eles precisam desse meio para administrar o site e o público-alvo, nesse caso, agora só os funcionários. Antes, no site, era tanto os funcionários quanto os habitantes de Barra Bonita. Então, os objetivos que a gente tem do projeto geral é disponibilizar o site para o Centro de Controle de Zoonoses, né? Aí a gente tinha alguns específicos. A construção do painel de administração, ele entra aqui num dos específicos, né? Então, dessa vez a gente desenvolveu utilizando C# e MongoDB, que são os requisitos do nosso curso, do semestre, né? Na metodologia, desde o começo a gente aprendeu algumas metodologias nas matérias de engenharia de software, e a gente seguiu o modelo em V, que é validação, verificação, né? Então, enquanto a gente construía, um time construía, outro time testava, e aí depois se invertia, os que testavam antes construíam, depois os outros testavam. Foi feito em trabalho em equipe, né? Para o website, a gente pesquisou alguns concorrentes. No caso, para o painel de administração, não tem concorrentes. Então, a gente meio que utilizamos um molde geral para painel de administração, né? As etapas do projeto. A gente começou com o back-end, então a gente pensou nos requisitos, em tudo que ia precisar, a gente fez o back-end primeiro, então o grupo inteiro trabalhou primeiro no back-end, inclusive a gente tinha conversado com a Vânia sobre isso, de separar, né, quem tem mais afinidade com back-end, com front-end, ela sugeriu pra gente não fazer isso, porque aqui na faculdade é legal todo mundo aprender tudo, né? Então, a gente decidiu fazer assim, primeiro back-end, todo mundo trabalhando, a gente desenvolveu o protótipo no Figma para poder continuar com o front-end. E aí, todo mundo trabalhando no front-end. Então, as ferramentas principais, né? Computadores, o Word a gente utilizou para fazer a documentação, Canva para apresentação aqui também, o Figma, o Visual Studio, linguagens, né? HTML, CSS, JavaScript, a gente utiliza um pouquinho de Bootstrap também, C#, MongoDB, GitHub e Git. Aí os requisitos funcionais dessa etapa, a gente tem de primeira aqui, né? Permissão dos funcionários. Então, a gente tem 2 tipos de usuário no website. Usuários comuns, seriam habitantes da cidade, e os funcionários. Então, quando o funcionário faz o login, ele precisa ter acesso ao painel, só os funcionários. O que ele precisa conseguir fazer no painel? Ele precisa cadastrar, editar, visualizar e excluir usuários. Ele precisa fazer essas mesmas coisas com os patches e também com as notícias. E a gente adicionou também a questão da recuperação de senha, né? E requisitos não funcionais continuaram os mesmos, né? A gente tentou desenvolver com design moderno, né? A gente pensa numa disponibilidade 24 horas por dia, questão da portabilidade, né? E segurança, que a gente até fez em relação a criptografar as senhas e tudo. Agora a gente tem as histórias do usuário, que é uma forma de representar o que o funcionário precisa conseguir fazer ao utilizar nosso sistema. Então, a gente tem aqui, enquanto o funcionário precisa adicionar novos usuários no site, editar usuários, excluir, entre outras funcionalidades que ele precisa conseguir realizar ao utilizar o sistema. Agora a gente tem os mapas de empatia, que é criado a partir de um perfil fictício, que no caso a gente criou a Ângela, aí a gente listou o que ela pensa, o que ela faz, as dores dela, para a gente entender também
o perfil da pessoa que vai utilizar nosso site e as suas necessidades para a gente cobrir. Aí é o outro exemplo de perfil também, que é um pouco diferente do outro, para a gente entender as necessidades de cada usuário. Vânia Aparecida, no caso, é o nome da minha tia, que trabalha com animais lá na cidade, por isso que eu coloquei esse nome. Aí tem o diagrama de caso de uso, que representa tudo que o funcionário consegue fazer no site a partir desse diagrama. E aí mostra que ele consegue criar, visualizar, excluir e editar as notícias do cada usuário animal, também validar um usuário como funcionário, que é tudo que ele consegue fazer, ele tem poder no sistema. Também tem um modelo de negócio Canvas, que, diferente dos outros semestres, foi adicionado com o Flow painel de administrador. Então, o segmento de cliente mudou. Os clientes do website, eles podem cadastrar animais, e os clientes do painel de administração, eles podem alterar funções do site, né? Então, essa parte do perfil de administrador. Tem os canais, através do navegador web, relacionamento ao cliente, tem a parte Fale Conosco e as redes sociais do CCZ. A proposta de valor, que é trazer um software para disponibilizar informações do CCZ. Os principais recursos, no caso, são os computadores que a gente utilizou, né, o software, a internet. Fonte de renda, o software produzido a partir de um trabalho voluntário, né? Então, a estrutura de custos é só basicamente manutenção do site, né? Porque foi tudo feito por gente. No caso, eles vão Sim. precisar hospedar, né? Como é da prefeitura, e a prefeitura vai hospedar. O estudo de viabilidade, a concorrência é inexistente, afinal é dedicado a uma ONG, né? Não tem como competir. A demanda é moderada, pois o site ainda não está disponível para a utilização dos funcionários, né? A viabilidade técnica, plataforma, tecnologia acessíveis, equipe de desenvolvedores capacitados. A viabilidade econômica é o custo de hospedagem, que a gente falou. E ele conclui que o projeto é viável, né, tecnicamente. Agora vai mostrar um pouco do Figma, do aqui é a página inicial, onde tem as informações, né, com os tutores cadastrados, funcionários, animais para adoção e animais com tutores. Aí a pessoa pode vir aqui, ela vai ter acesso aos usuários, aí ela consegue editar, visualizar o usuário, supondo, vai ter todas as informações do usuário. Aí na parte de editar também, a pessoa pode alterar se ela é um funcionário administrador, pode alterar se ele é um funcionário, se ele só está lá para, parte de animais. Então, nome, tutor, espécie, mesmo jeito também, pode visualizar o animal, editar, excluir o animal. Aí tem a parte de notícias, que seria as notícias atuais. Aqui tem um carrossel com as notícias. Só para dar um contexto, no website, no home, aparecem 3 notícias. As notícias atuais são essas notícias. Toda vez que eles criam uma notícia nova, a mais antiga dessas notícias vai para a lista de notícias antigas. Então, ela meio que ele empurra, né? Então, funciona dessa forma. É por isso que está separado entre notícias atuais e notícias antigas. Que é as notícias antigas, né? Como ela já passou do tempo dela, você só pode visualizar, né? Depois pode excluir aqui. Mas você não tem por que se editar a notícia que já venceu, já. Alguma coisa? Voltar para a apresentação. Carrega, amiguinho. E tem o nosso repositório no GitHub, né? Que cada um foi falando, cada um foi postando
sua parte do projeto, aí no final a Kiran que postou na main, juntou o projeto cada parte. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a aplicação na prática, né? Depois de criado tudo certinho, a gente fez o deploy mesmo localmente pelo Visual Studio. Aqui a gente já está logado numa conta de administrador. Eu vou simular aqui um login, tá? Essa aqui são as 3 notícias das notícias atuais, tá? Porque quando o funcionário cria uma notícia, ele vem para esse carrossel da página inicial lá do primeiro website que a gente criou no primeiro semestre. Então aqui está um carrossel com as 3 primeiras notícias, né? Que são as 3 últimas, né, que ele criou. Aqui tem um cabeçalho, né, com as opções que tem no site, de quero adotar, ajudar o centro e tal. E aqui a gente vai simular o login. Aqui a gente criou a conta de administrador com um e-mail que exista, porque a gente, caso teve problema com senha, a gente consegue acessar a parte de esqueceu minha senha. A gente trabalha com a validação, né, de e-mail, se ele é cadastrado ou não no banco, e ele faz o envio para o e-mail. Como é um e-mail pessoal, eu não sei se eu vou poder estar abrindo aqui, então não vou mostrar a caixa de e-mail dela. Mas eu queria mostrar aqui, ó, ele está carregando a API de e-mail, por isso que essa parte mesmo local ele demora um pouco, né? Porque ele se conecta na internet de verdade e acaba enviando e-mail. Mas isso funciona, tá? Por conta do tempo, acho que eu não vou conseguir mostrar aqui. É uma tentativa de conexão falhou, então justamente só falhou por conta da conexão que a gente tem com o Wi-Fi aqui, tá? Mas isso funciona. Vou fazer o login. No método de gerenciamento de usuário, a gente utilizou o Identity, então ele já conta com as validações de caracteres mínimos de 8 caracteres, com um caractere especial, tudo certinho. Aqui eu fiz o login, como ela é administrador, apareceu mais essa aba de painel de controle. Para um usuário comum isso não aparece. Mas se ele for logar como usuário comum, também aparece essa aba de meus pets, e aqui mostra os pets que ele cadastrou, no caso. Painel de controle. Aqui está a nossa base desse PI, tá? Aqui já estão informações reais, tá? Do banco de dados. Toda vez que um usuário é cadastrado, ele vai como tutor. E toda vez que ele vira um funcionário, ele deixa de ser um tutor e passa para a aba de funcionários. Aqui estão os animais para adoção, que são os animais que o próprio funcionário cria. Se o funcionário cria esse animal, ele já vai direto para adoção, ele não consegue criar um animal para ele. E os animais com tutores é quando o próprio usuário do CCZ, ele cadastra lá no site principal como um pet dele, ele vem para animal com tutor. Então, pessoas da Barra Bonita não conseguem colocar um animal para adotar, eles só conseguem cadastrar o próprio animal. Aqui são os pets atualmente cadastrados, aqui são todos, tá? Não só como ela é um administrador, ela consegue ver todos os usuários, as informações principais deles estão aqui, mas se quiser ver todas, tem a opção de ver. Tem como editar também. Aqui ficou bem fiel ali ao nosso protótipo, tá? Tivemos algumas implementações. Aqui, caso o funcionário queira... Caso o animal seja adotado, né, lá na nossa aplicação, a pessoa preencheu o formulário e quiser adotar um pet, ele não adota automaticamente. Ele precisa criar um formulário para ver se vai ser aprovado e tal. Daí, depois que aprovou, o funcionário tem que vir no pet, editar ele. Ele muda a situação para com o tutor, né? Ele não vai estar mais para adoção. E aqui ele seleciona, né? Aqui vai estar a base de usuários. E aqui ele vai selecionar quem foi a pessoa que adotou. Dá para procurar tanto pelo nome ou quanto pelo CPF da pessoa. Assim que você selecionou, tá? Você pode alterar a foto do pet também, se quiser. Ele pergunta se você tem certeza se você quer salvar as alterações. Beleza. Agora, ó, percebem que o dono mudou. Tá como Jonathan e ele já não tá mais para adoção. Agora ele está na situação... Bom, aqui não mostrou, deveria. Mas agora ele já tá com a situação de contutor. E ele também sai dessa parte de quero adotar. Ele antes ficava aqui, agora ele não está mais. Aqui estão os usuários, que os funcionários podem gerenciar as informações dele, tudo certinho, visualizar. Não vou mostrar foto, que eu coloquei uma foto vergonhosa aqui.
E se quiser excluir também, futuramente a gente vai implementar a exclusão, a soft deletes, né, que é para não remover o usuário completamente do banco. Atualmente já funciona, mas ainda não... A gente ainda não tem uma página para ver os usuários desativados. Ele não está excluindo do banco, realmente, mas eu não consigo fazer isso agora por conta que eu não vou conseguir reativar ele depois. Aqui estão as notícias funcionais. Aqui as três últimas notícias que foram adicionadas no banco, né? Aqui estão as informações dela, tudo certinho, se você quiser editar ou remover. Aqui ele pergunta se você realmente quer excluir a notícia. E aqui estão as notícias antigas, que é quando ela deixa de aparecer no carrossel. Se você criou a quarta notícia ou assim em diante, elas vêm para notícias antigas e aqui você só consegue visualizar elas. Por quê? Por conta da notícia que passou, como já foi explicado no nosso modelo de negócio. Já passou, então não tenho que editar, então só tem como editar as notícias atuais. Bom, é só isso. Aqui eu mostrei que você deslogar, você já não consegue mais acessar. Se eu voltar para a rota, tentar acessar a rota, ele não vai permitir. Ele vai te jogar para a página de login de novo, só uma verificação aí de usuário. E é isso, a questão da aplicação. Na aplicação foi o painel que eu acabei de mostrar para vocês. A gente utilizou HTML, CSS, JavaScript, C Sharp, Bootstrap, né? Visual Studio. A gente criou diversas telas e a gente utilizou o MongoDB. Foi uma decisão por conta de necessidade do nosso projeto, mas nesse projeto em si, com certeza seria melhor o relacional por conta dos relacionamentos de patch com o dono e tudo mais. A gente fez o deploy tudo pelo GitHub, então o código já está disponível lá se vocês quiserem dar uma olhada. E cada um teve a sua branch, então por mais que as branches estejam iguais, a gente foi atualizando. Eu fiz uma parte, eu atualizo, a pessoa vai lá e clona e joga para o repositório dela também. Então vai estar basicamente todos iguais e o merge foi feito pelo líder do grupo. Assim que todas as branches estavam atualizadas, a gente fez o request e a Kiran foi lá e autorizou, validou todo o código certinho e a gente, no caso, validou junto com ela, né? A gente fez todos os testes. E as considerações finais foram suprir as necessidades dos funcionários, né? Porque não adianta só dar o site para eles e depois não ter gerenciamento, não ter que ficar precisando de um programador toda vez que for editar alguma coisa. É um projeto voluntário, então a gente não precisa de recursos financeiros vindo deles. A gente teve muita dificuldade com hospedagem, porque muitas das hospedagens são pagas, principalmente para utilizar do C Sharp, e a gente não teve muito contato com essa parte de deployment na faculdade, no curso atualmente, nesse semestre. E esse foi o resultado, painel de administração, com tudo funcionando, tudo ligado, tudo linkado com o nosso antigo PHP, né, que a gente fez no semestre anterior. A gente conseguiu transicionar para o C Sharp, também a código de PHP, para poder ter uma comunicação melhor de login, né? Se deixar uma aplicação em PHP e a outra em C Sharp, a gente teve bastante dificuldade com essa integração. Então a gente preferiu migrar tudo para o C Sharp e trabalhar só com uma validação de login só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, gente.